Tá, Processo de fechar mesmo. também fiquei feliz com essa postagem do Flamengo, que mostra pra gente, e vão ter outras, e nós vamos fazer outras lives, não tem como, é uma notícia importantíssima. Outra coisa, informação de agora, do Romário Júnior, Bastidores Fla, no Twitter, a página Bastidores Fla, em parceria com um perfil do São Paulo aqui também, que cobre São Paulo, tá? Deixa eu pegar aqui para passar a informação correta, ó, rapidinho. Só pegar o nome do jornalista, que eu gosto da crédito. São Paulo, setorista do São Paulo, sobre uma atualização. Ele não falou aqui o nome, falou que setorista do São Paulo, se ele depois quiser a gente dá o crédito. Bem, segundo a página Bastidores Fla, no X, a nova gestão do São Paulo entrou em contato com o departamento de futebol do Flamengo para retomar as tratativas envolvendo Marcos Antônio e Alan, tá? O Flamengo deixou claro que só aceitaria negociar o Alan caso o Marcos Antônio fosse envolvido. Tem uma outra questão que eu sei, que se o Marcos Antônio não for envolvido, eles querem obrigação de compra do Alan, tá? Os dirigentes paulistas aceitaram analisar a ideia proposta pelo Flamengo, tá? Então já aceitam negociar. Do lado do Flamengo, há um otimismo interno pela contratação de Marcos Antônio, já há um acerto com o jogador, segundo o Bastidores Fla, restando apenas a parte do São Paulo. Flamengo e Marcos Antônio, que você foi o primeiro a trazer há um ano atrás, né? Antes dele ir para São Paulo, um ano e pouco atrás. É verdade. Quando eu conheci o Marcos Antônio lá na Itália, ele ainda estava na Lazio, vindo para o Brasil. A gente tem nossos contatos lá, você sabe. Tive a oportunidade de conhecer o Marcos Antônio, a família, garoto humilde, bom jogador. Quando surge no Atlético Paranaense, seleção brasileira de base, surge como uma grande promessa, né? Faz bons jogos no italiano, vem para o São Paulo e termina a temporada em alta. Marcos Antônio, um dos poucos jogadores do time do São Paulo que termina em alta a mesma temporada, eu diria o melhor jogador aí, né, na temporada do São Paulo, Marcos Antônio. Seria uma excelente contratação, viu, Gabriel? Que a gente já tinha trazido também, né? Envolvendo o Alan, aquela questão, obrigação de compra ou não, Alan ou não, né? Eles querem o Alan, o Flamengo quer o Marcos Antônio, se não vier o Marcos Antônio vai ter que ser obrigação de compra. Mas o negócio está atrelado, mas não é uma troca. Então, a informação do Bastidores Fla, que já há um acerto com o jogador, restando apenas a parte de São Paulo. A nova diretoria do São Paulo já se posicionou positivamente em avaliar a oferta flamenguista, ou seja, há uma expectativa para que as partes possam entrar em um consenso nesta janela de transferências ainda, tá? Então, podemos ter aí um grande reforço também para o meio-campo, além do Lucas Paquetá. Com relação aí a jogadores e tudo mais, a gente tem algumas informações aqui importantes da gente passar, né, inclusive com relação a Danilo, né, o Bruno Lemos, olha só, o pessoal publicando agora que, pelo visto, o Flamengo pode ter chegado a 45, tá? Olha aí, ó, a notícia de agora, tá? Notícia de agora, tá? Então, aqueles 37 podia ser então, os 40 Libras. podem ser 40 fixos, tá? Que falaram pra gente. 40 fixos, então, e vai botar mais uma meta para chegar a 45. Olha, sobre Paquetá, o West Ham sinalizou informalmente ao Flamengo que aceita vender o meia por 45 milhões de euros, 281 milhões de reais. Ah, não, é aquela nossa informação, continua sendo aquela que eles pediram 45, né? Essa pedida representa uma redução em relação aos valores iniciais de 57 milhões ou mais, após pressão do próprio jogador em retornar ao Brasil, tá? Lucas Paquetá, aqui ó, ESPN Brasil também falando desse valor de 45, que foi o que eles pediram, tá? Então já está saindo, inclusive, lá também. Estou acompanhando aqui as últimas notícias, porque, cara, é muita coisa, é muita atualização o tempo todo, e a gente está em tempo real aqui, é sempre bom a gente trazer, tá? A gente tem aqui, ó, o Flamengo, então, fazendo uma nova proposta que chega perto desses 45, talvez chegue aos 40, mais 5, a gente não sabe. O Flamengo ainda não se posicionou, ninguém do Flamengo está falando nada, o Flamengo soltando historinhas aí e tal, é porque alguma coisa está rolando. Com relação aqui a time que deve jogar, tá? Contra o Vasco. Eu falei da importância do Flamengo jogar com alguns jogadores do profissional, por quê? Porque a garotada do Sub-20 está sem moral, tá com a moral baixa,
e pode tomar uma goleada e aí acabar a carreira dos moleques pra sempre, entendeu? E a camisa do Flamengo. Toma uma goleada do Vasco Fluminense é a camisa do Flamengo. Os caras vão zoar do mesmo jeito, irmão. Daqui a alguns anos, ninguém vai lembrar que era sub-20, vai estar na história, vai ficar. Eu Vai concordo estar lá plenamente como, com vai estar você. lá como maiores goleadas, vai constar lá. Exatamente. Então, eu concordo plenamente com você. A gente tem alguma ideia já, alguma informação, Gabriel? Quais jogadores poderão entrar nesse jogo aí dos profissionais? O que eu falei aqui é o seguinte: não pode utilizar Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Só que o Flamengo, a informação que está começando a circular é que o Flamengo deve relacionar o Pedro, tá? Eu sinceramente, eu não relacionaria o Pedro pelo problema que ele teve no ano passado, né? Olha só, vamos pegar aqui. É que ele voltou um pouquinho antes dos outros, né? A gente teve a informação também, né, Gabriel? Que Olha o que o Arrascaeta postou, ó. Arrascaeta postou aqui agora, ó, ainda agora, ó. Postou treinando, tá? O planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa. Legal a mensagem dele. E aí, a gente tem aqui a informação do Danilo, que o lateral Danilo deu mais um passo em sua recuperação ao treinar no gramado CT Ninho do Urubu nesta segunda-feira. O Bruno Lemos trouxe que o jogador vem apresentando evolução gradativa e constante no dia a dia das atividades. Tá? Não é para jogar, isso a gente está trazendo informação do Danilo evoluindo. Tá? Sobre o Pedro, o jogador poderá ser relacionado para o Clássico na próxima quarta-feira. O atacante se reapresentou antes dos demais companheiros no dia 8 de janeiro. Ele, o Alaciante ia se apresentar também, mas já saiu. O Everton Araújo também, se não me engano, voltou um pouco antes e tá muito bem, porque não jogou quase no ano. Tá? O Emerson Royal, ele pode também ser relacionado. Eu não relacionaria o Pedro porque ele tem tempo ainda para se recuperando. Jogou, entrou no Mundial, beleza, a gente sabe, né? Mas eu daria um tempo mais pro Pedro, para ele fazer essa pré-temporada. O Royal teve mal também ano passado, falou que estava jogando machucado, queria fazer uma pré-temporada boa, mas eu utilizaria o Royal, utilizaria o Ayrton Lucas, porque a gente revezava muito ele e o Alexandre, tá? Não utilizaria Léo Ortiz, Léo Pereira, utilizaria o Vitão, que não jogou Copa do Brasil, semifinal e final, não jogou Mundial, ou seja, ele interrompeu a temporada antes, ele está mais descansado, o Vitão. O Andrew, que é goleiro e estava atuando lá, se sair o nome no bid hoje e amanhã, aí iria com, olha só, Andrew, tá? Os que a gente pode usar: Andrew, Vitão, Ayrton Lucas, Emerson Royal. Utilizaria o Plata, né, que inclusive foi desmentido que ele estaria indo para o West, a gente avisou que não estava, que era só a despedida do condomínio. Então, eu acho que poderia utilizar o Michael, que quase não jogou ano passado. Né, no meio-campo, poderia utilizar o próprio Alan, que está envolvido nessa negociação com São Paulo, o Everton Araújo. Eu utilizaria o Bruno Henrique, já que o Pedro está se recuperando e deve ser o titular. Botaria o Bruno Henrique, utilizaria também o Luiz Araújo, que foi reserva há muito tempo ano passado e acabou não sendo muito utilizado. Você vê que entrou só para a prorrogação quase no final do jogo, não foi? Contra o PSG. Então, eu utilizaria esses jogadores que tiveram pouca minutagem em 2025, tá? E eu acho que é esse o pensamento do Flamengo, é utilizar esses reservas de luxo. Na frente, Michael, Luiz Araújo, Plata, já é um baita ataque. Você bota Michael de um lado, na esquerda, Luiz Araújo na direita e o Plata de centroavante. Você no meio-campo coloca o Everton Araújo e o Alan, tá? Junto com os garotos. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, na direita, o Emerson Royal, na zaga, Vitão e Iago. Tá? E o Andrew no gol. Você já tem um time um time misto de base com reservas, tá? E você não compromete em nada a temporada do Flamengo, que você não vai estar utilizando nenhum titular. Pode ser que bote o Bruno Henrique no segundo tempo, utilize alguns desses jogadores aí também que tiveram baixa minutagem, né, em 2025, Cebolinha, jogadores que não atuaram muito, que lesionaram, mas recuperaram. Por exemplo, Cebolinha recuperou antes do Pedro. O Pedro não utilizaria porque eu já expliquei, acabou de se recuperar. Dá um tempo para ele. Agora, o Arrascaeta não tem que usar, entendeu? O Pulgar não tem que usar, Jorginho não tem que usar, jogadores que jogaram muito ano passado
Agora, dá para você mesclar no primeiro tempo e mesclar no segundo tempo. Tá entendendo o que eu tô falando? É isso. Aliás, Gabriel, hoje tem uma semana que o time voltou. O time voltou no dia 12, segunda passada, treinou. Hoje, inclusive, começa um novo planejamento com 2 treinos, né? 2 turnos. O time treinou de manhã e treinou agora às 4 horas da tarde também. Né? Então, assim, o Felipe tentando correr contra vamos dizer, contra o relógio mesmo, porque acho que esperava-se sim um melhor desempenho dos garotos, não veio, mas o planejamento está sendo mantido. Agora, eu concordo plenamente com você. O problema disso não é só questão desportivo dentro do campo. Claro que a história fica, os resultados ficarão. O Flamengo vai buscar classificação, etc e tal. Não é sobre isso. É sobre a autoestima desses meninos mesmo. A carreira, a cabeça. Nós que somos adultos, se acontece alguma coisa com a gente no dia a dia, já mexe. Imagina um menino tomar uma porrada atrás da outra, não tá conseguindo reagir. E você sabe que são 6 jogos só, né? São 6 jogos, são 6 jogos. Classificam 4 ali, né? Mas o Flamengo ali, se perde mais uma, já acabou. Complicou. Fica difícil. Nesse momento tem 2 pontos de diferença pro quarto colocado ali, se eu não me engano, o Boa Vista. Não tenho certeza agora, mas tipo, nesse momento o Flamengo é o Mas último. não dá para contar que o Botafogo vai ajudar o Flamengo também, né? Não vai. Mas é aquilo que você me falou de manhã, a gente conversando por telefone, você falou, olha, as finais do Carioca meio que complica aí as finais de Recopa, tem uns negócios assim. Mas não dá para imaginar o Flamengo jogando um quadrangular para não cair, irmão, não dá. Não dá. É muito feio. É muito feio, é vergonhoso. Não, Não é nem Taça Rio mais. Não é nem Taça Rio pra mais, é semifinal. quadrangular para não cair. Vai pra semifinal, Ali, dá o teu recado aí que a gente vai finalizar agora aqui, dá o teu recado aí, já 23 minutos, seu recado aí, Show. lives do Alê pra galera te dar uma força aí, né? Aqui no YouTube, galera, lives do Alê, canal do YouTube, lives todos os dias. Mesma coisa que a gente faz aqui no Paparazzo, a gente faz no canal Lives do Alê. Tá certo, vamos com tudo, já, quando sair aqui já vai se inscrevendo lá no Lives do Alê, eu vou colocar você na collab aqui, quando acabar a live não sei se dá pra colocar, se der pra colocar eu já coloco você na collab também. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, valeu.